Vamos lá, meus caros, né? Vamos aí tratar o Brasil de 1620 a 1654, tratando ali das influências internacionais e o território brasileiro também. Bom, conforme já mencionado no vídeo anterior, o Brasil enfrentava ali uma crise econômica que era gigante, que afetava o país em todas as suas estruturas ali. O caos estava montado. Outro ponto que eu tenho que abordar com vocês é a formação dos quilombos. Olha, meus caros, a formação dos quilombos ela traz aspectos extremamente importantes para nós, né? O que são os quilombos? Os quilombos praticamente é uma comunidade africana dentro do Brasil. É África. Os laços culturais não são laços construídos dentro do Brasil, são laços de África. As atitudes tomadas dentro de um quilombo são atitudes de África. Muitas vezes, às vezes eu vejo as pessoas falando: nossa, olha que absurdo, um negro escravizando outro negro na formação do quilombo. Meu amigo, as relações que existem são relações culturais de África. Não há influência ali localizada com a questão ocidental. Pelo amor de Deus, não seja um ignorante. O ignorante achando: nossa, tá vendo? Olha... Meu amigo, faz parte da cultura deles. Pior é ali o babaca do cristão que escravizou o outro em termos por relações econômicas. Essa aí é a grande gravidade. Sabendo que o cristão sobreviveu e se tornou forte, se livrando da escravidão. E agora utiliza a própria escravidão para se enriquecer. Então, os negros que estavam nos quilombos não tinham nenhuma relação constituída ali, a não ser aquela que já havia anterior na África. É lógico que dentro desses quilombos também existiam negros que eram ladinos, que fugiram ali e eram já aculturados dentro da cultura brasileira. Haviam crioulos, mas não eram a maioria. A maioria de negros dentro dos quilombos são boçais e que muitas vezes ali até nem mesmo falava o idioma ali, o português. Utilizavam ali os idiomas africanos também. Havia um outro ponto interessante para ser abordado, que é com relação ao sincretismo, né? Pois havia uma imposição muito grande da Igreja Católica que todos os escravos e negros, há um discurso do Padre Vieira bem interessante, em que ele fala ali que ser escravo no Brasil era como se fosse uma dádiva dada por Deus, que do qual os negros ali, através do trabalho da escravidão, estavam adquirindo o seu perdão com Deus. Esse é um discurso do Padre Antônio Vieira. Essa era uma visão que se tinha. E havia uma relação muitas vezes que se misturava os laços das culturas africanas com laços ali da própria Igreja Católica, em que alguns negros passam a seguir. Então havia essa relação ali que acaba ali ocorrendo ali no Brasil nesse momento também. Bom, um dos quilombos mais importantes e mais conhecidos é o famoso Quilombo dos Palmares, lá de Zumbi dos Palmares, né? Era um dos maiores quilombos existentes e aí ele foi derrubado por Domingos Jorge Velho, né? Quilombo dos Palmares é representado ali como a luta, ele é considerado o herói da resistência contra a escravidão do homem branco, lutou contra os portugueses. Muito se diz que o Quilombo dos Palmares, eles não tinham apenas negros, mas tinha também ali, era uma coisa tão grande, tão gigantesca, que você tinha também homens brancos que às vezes eram perseguidos por questões políticas, ia para Palmares, mulatos, crioulos. Então Palmares tinha uma simbologia ali de um grande refúgio daqueles que eram perseguidos. Quilombo dos Palmares foi um dos quilombos mais importantes aí existentes. Bom, mas vamos dar continuidade, daqui a pouco eu falo sobre ele. Nós temos em 1621 a Holanda formando a Companhia das Índias Ocidentais. A Holanda, que já havia formado anteriormente, em 1602, a Companhia das Índias Orientais, aonde ela atuou nas relações referente ao Oriente. Ali atuava, não era uma esquadra apenas de comércio, mas atuava também como uma esquadra militar. A Companhia das Índias Ocidentais tinha o propósito, excepcionalmente,
de atuar referente ao litoral brasileiro e na conquista do açúcar. Havia um vácuo de poder e um vácuo da produção do açúcar. A Holanda quer retomar isso e quer fazer com que isso possa valer em meio a uma guerra em que ela também participava na Europa. Por isso, ela vai montar uma companhia, um grupo gigantesco ali de navios através de uma parceria público e privada, em que o Estado participa colocando dinheiro também em privados e monta o Patatua entre o litoral brasileiro e o litoral africano também. Então, formada a Companhia das Índias Ocidentais, teremos aí duas invasões que irão ocorrer ao Brasil. A primeira em 1624, que não dá certo. Ali os holandeses não têm sucesso em Salvador, ficam ali pouquíssimo tempo e logo depois saem. E aí nós teremos aqui eles vão obter sucesso, né? Que é a invasão holandesa ao Pernambuco em 1630. E por que eles tiveram sucesso? Após várias tentativas de invasão a Pernambuco e não conseguirem um resultado positivo, eles tiveram a ajuda de um luso brasileiro ali, né? Um português que vivia no Brasil, que era um grande comerciante. Quem é esse cara? O cara chamado de Domingos Calabar. Domingos Calabar ali convence um grupo de latifundiários portugueses com a seguinte fala: olha, nós estamos passando por problemas, por dificuldades econômicas, por crise econômica. Os navios portugueses não entregam a nossa mercadoria. Por outro lado, estamos ficando reféns dos assaltos de piratas aqui no nosso porto. O açúcar que a gente produz não está sendo nem vendido, estamos sendo roubados. Que bom às vezes seria se, ao invés da gente ficar lutando ao lado de Portugal, ajudar os holandeses a invadir isso aqui. E aí eles tomam conta, a gente ganha dinheiro e melhora a nossa situação. Muitos de nós latifundiários aí nem jamais ganham dinheiro. Muitos aqui que estavam junto conosco abandonaram suas fazendas, foram embora. Os negros foram para o interior, nem escravos para retomar uma atividade econômica em grande escala nós temos. Que bom seria se às vezes a Holanda não tomasse conta. Domingos Calabar pega o seu barco, vai até os navios holandeses e ensinam eles a entrar de uma forma secreta pelo litoral brasileiro sem receberem os ataques ali do exército português. E aí eles derrotam os portugueses e a Holanda assume o território. Apesar de haver um pouco de resistência logo no início dos latifundiários, mas logo depois ali os latifundiários em Pernambuco cedem ali através das propostas que será feito a eles pelos os holandeses, né? Nesse momento se constitui na região de Pernambuco aquilo que nós conhecemos como o Brasil holandês. O que nós temos no Brasil holandês? Vamos lá. Já de cara, a primeiro momento, quais foram as atitudes dos holandeses referente ao Brasil? Primeiro ponto: empréstimos e reformas a todos engenhos do Brasil. A todos os engenhos de Pernambuco, desculpa. Reformas às estradas, portos, retirando as estradas de passar no meio da cidade, passando dos lados. Os portos foram todos reformados e principalmente foi feito um investimento enorme na cidade de Recife, que era a cidade litorânea, e por outro lado a capital ali da capitania era Olinda, que estava mais para o interior. Como ali era o vínculo das atividades comerciais, Recife e Olinda inteirinhas são reformadas. As cidades ali se transformam, são construídos teatros, construídos bibliotecas, construídos ali uma série de coisas, prédios públicos, tudo muda. Por outro lado também um grande número de cristãos novos, judeus, protestantes e até muçulmanos que saíram da Holanda e vieram para o Brasil fixar sua residência ali, com o propósito de transformar aquela região. As cidades de Olinda e
Recife tornam-se ali cidades extremamente elitistas, com uma burguesia totalmente diferenciada e muito rica. Para que vocês possam ter ideia de toda a ação dos holandeses feitas no Brasil, nós tivemos ali até visitações de companhia de teatro europeias, devido à corte glamurosa que se tinha para apresentar as suas peças no Brasil. Peças de teatro que não foram para Lisboa vieram para Recife. Pernambuco se torna uma grande potência econômica. A produção do açúcar no Brasil explode a números gigantescos. Porém, há um detalhe importante. Você vai me dizer: professor, mas como que eles conseguiam produzir, sendo que você já falou que a mão de obra escrava negra era essencialmente importante para aquele momento? Como que nós vamos aí ter uma produção tão grande? Bom, aí é que tá. Os holandeses dominavam a noroeste ali da África? Sim, professor. Então, havia o tráfico negreiro, a venda de negros do noroeste da África para as regiões de Pernambuco, financiada ali pelos bancos holandeses. Porém, um outro mecanismo foi utilizado nesse momento. O que? Os bandeirantes paulistas. Já era conhecido ali a ação dos bandeirantes paulistas na captura de índios. E eles são convidados a virem para a região nordeste e ali capturar os negros fugidos ali. Caso ficaria mais barato trazer os bandeirantes de São Paulo e colocar eles para atuar no litoral de Pernambuco, alguns no litoral da Bahia, para destruir os quilombos e capturar os negros, do que gastar uma grana violenta e pagar juros com os bancos comprando negros ali através da Holanda do noroeste africano. Bom, essa é a ideia. O que acontece? Nós temos os bandeirantes paulistas atuando no Nordeste brasileiro. Quantos tipos de bandeirantes nós temos nesse momento? Eu tenho o sertanista de contrato. Quem que é esse? É o cara que tem que ter uma grana, tem que ter dinheiro para atuar lá no Nordeste. De que forma? Ele leva a sua companhia inteira, é contratado para capturar os negros ali nos quilombos. Não só os negros, mas como índios também. Principalmente agora, como a região estava dominada pela Holanda, a região de Pernambuco, as reduções jesuíticas em Pernambuco ficaram vulneráveis. Então os bandeirantes invadiam as reduções, capturavam os índios, muitas vezes matavam os padres jesuítas e levavam essa galera toda para onde, meus caros? Para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. Professor, mas não é proibido escravizar o índio no Brasil? Meu amigo, o Brasil é holandês, não tem ali relação com ali os padres jesuítas e com a igreja católica. Não tinha na Europa, não vai ter aqui. Pernambuco é uma situação diferente. Fora isso, as invasões ali a quilombos. Muitos quilombos ali serão assaltados por bandeirantes. Nós temos aí, além do sertanista de contrato, que está atuando na captura do índio e na captura também ali do negro, nós temos aquele que só vai trabalhar na captura do negro, o bandeirante que só caça o negro, e nós temos o bandeirante que também só caça o índio. Também nós teremos um outro tipo de bandeirante, que é aquele da caça ao ouro. Esse já com menos recursos financeiros, não tinha condições de ter companhia e ele vai andando, desbravando o interior do Brasil à procura de ouro. Então eu tenho 4 tipos: o sertanista de contrato, do caça ao negro, do caça ao índio e ali também o do caça ao ouro. O do caça ao índio, na sua grande maioria das vezes, esse que atua especificamente no índio, atuava ali da região de São Paulo para as regiões ali do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e regiões do Mato Grosso, muitas vezes chegando até o norte e o nordeste do Brasil, caçando índios ali. Bom, meus caros, esse ponto é fundamental, pois os bandeirantes eles vão derrubar ali os quilombos. Inclusive, ali o que se destaca é o bandeirante Domingos Jorge Velho, que tinha uma companhia gigantesca que reunia desde homens brancos a mulatos e índios, que vai derrubar o grande quilombo dos Palmares após várias invasões, tentativa de invasões ali de portugueses e também de holandeses.
Quantos ataques ali Palmares resistiu? 14. 2 holandeses e 14 e 12 portugueses, incluindo ali o de Domingos Jorge Velho. Foi quando o Palmares caiu e nós temos a morte de Zumbi, considerado como o herói da resistência à escravidão. Bom, quem foi o grande administrador do Brasil holandês? Maurício de Nassau. Esse foi o grande administrador ali, colocando Recife e Olinda em situações extremamente grandiosas. Meus caros, eu vou parar esse vídeo aqui nesse momento, pois ele está ficando longo demais e já vou dar início à segunda parte. Até daqui a pouco.